Olá, meus queridos. Mais uma vez a gente retorna essas gravações das lições. Nesse segundo semestre, a gente vai falar, primeiramente, sobre os 10 mandamentos e depois vai falar sobre cristianismo e cidadania. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, que é Deus falando ao homem: não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. E ele começa com um não. Não terás. Não é uma negativa, não é uma proibição, não é uma opressão. É um cuidado. Não façam isso, é um aviso. Não tenham outros deuses além de mim. Por quê? Porque o homem caído, ele é o seu próprio Deus. O homem caído, caiu por causa disso. Desobedeceu a Deus. Deus disse: não comerás. O homem comeu. O homem não quis seguir a vontade de Deus, quis seguir a sua própria vontade. E isso inflou de tal maneira o ego dele, a independência dele, que houve a queda. Por quê? Deus, Criador e criatura têm que viver unidos, em comunhão. E o homem desfez essa comunhão de interdependência, do homem depender do Criador para viver. O homem quis ser independente. E aí deu nessa desgraceira toda que nós estamos passando, porque o homem quis ser independente. Não foi humilde, orgulhoso, cheio de si, onde ele é o centro. Passou por aí. Por conta disso, Deus, não querendo deixar o homem nessa situação, enviou o seu Filho, o Cordeiro Santo, que levou os nossos pecados, que morreu na cruz por nós, e que nos leva, nos reconcilia novamente com Deus. A gente não pecou, a gente não se apartou de Deus. Jesus veio e nos conduz a Deus. Essa lição a gente já sabe, né? E então, por esse entendimento, por esse caminho que é Jesus, nós estamos de volta pela ação do Santo Espírito de Deus, que nos fez vida novamente, vida santa, vida nova, que nós éramos mortos, o Espírito Santo nos vivificou para uma nova vida, onde nós temos a presença do Santo Espírito de Deus. Agora nós ouvimos a voz de Deus. Agora nós entendemos a voz de Deus. Agora nós nos humilhamos diante de Deus. Agora nós temos nosso lugar de criaturas dependentes de Deus por conta do Santo Espírito de Deus, não por nossa conta. Há dentro de nós um espírito rebelde da velha natureza, e há um espírito vitorioso da nova natureza que pode dizer não a essas coisas ruins do mundo e não a independência. Então, quando Deus nos deu para o povo dele lá no deserto os 10 mandamentos, para nós também ele nos dá, ele nos avisa, e nós, como novas criaturas, podemos receber esse aviso, podemos ter temor. E aí ele diz: não terás outros deuses além de mim. Esses 10 mandamentos, 8, eles começam com não. Mas não é restritivo, não é Deus não está impedindo a gente de fazer nada. Não faça isso, não faça aquilo à toa, não. Deus está dizendo: não façam isso, não façam aquilo, porque essas coisas são muito ruins para nós. É um aviso, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai, desse momento de introdução, esse é a primeira parte da introdução. Então, os 10 mandamentos, eles são colocados por Deus para a gente ter vida equilibrada. Vida assim dizendo: isso eu posso, aquilo eu não posso. Isso é bom, aquilo eu não posso. Isso é bom, mas de acordo com a vontade de Deus.
Isso é bom, mas na quantidade certa. Esses 10 mandamentos vão falar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, a gente tem esse momento. E a gente agora vai ter um outro momento, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter. Eu já vou fazer. Tchau.